Olá pessoal, hoje nós vamos ver uma videoaula dedicada ao estudo do modelo de domínio, seus conceitos e suas práticas. O modelo de domínio, ele nos ajuda a tratar um dos principais problemas nos projetos de desenvolvimento de software, que é o problema da comunicação entre os envolvidos. E quando nós estamos falando de envolvidos, nós estamos falando do cliente e da equipe de desenvolvimento. Essas pessoas, elas têm que se comunicarem bem para que ocorra um levantamento adequado dos requisitos. E o pior é que na maioria das vezes essas pessoas envolvidas acham que estão falando uma linguagem comum, mas elas não estão na maioria das vezes. Tome como exemplo o termo revisão do livro no contexto do desenvolvimento de um software de uma livraria virtual. Algumas pessoas podem entender o termo revisão de livro como um comentário do livro escrito pelo próprio editor do livro. Outras pessoas podem interpretá-lo como um comentário de um leitor publicado no site da livraria. E isso são conceitos completamente distintos. E o resultado disso pode ser, e geralmente é, ruim para o projeto, à medida que o sistema é desenvolvido com diferentes entendimentos dos seus requisitos. Vamos ver agora uma definição sobre o modelo de domínio. O modelo de domínio, ele nos provê um glossário de termos utilizados no projeto, criando assim um vocabulário comum, que melhora e permite uma comunicação clara entre os membros do projeto. Ele representa também, graficamente, como os elementos que fazem parte do projeto se relacionam entre si. E, além disso, ele permite criar as bases do qual nós podemos escrever os casos de uso do sistema. Ou seja, nós estamos falando em posteriormente escrever os casos de uso direcionado pelo modelo de domínio. Aqui nós vemos um exemplo de um modelo de domínio de uma livraria virtual. Vemos aí as definições de algumas classes de domínio e os seus relacionamentos. E a pergunta, por que iniciar a análise pelo modelo de domínio em vez de iniciar pela escrita dos casos de uso? O problema é que quando a gente escreve os casos de uso, a gente fica tentado, ou a gente tem uma tendência a fazê-lo de forma abstrata, de alto nível, vago e com muitas ambiguidades, em vez de escrevê-los mais próximo da realidade e o mais próximo possível do sistema que se está desenvolvendo. E mais do que isso, os casos de uso eles devem ser inscritos no contexto do modelo de domínio do sistema, utilizando os nomes que foram definidos no modelo de domínio. Com isso, você faz uma coisa importante, é ligar a parte estática, que é o teu modelo de domínio, com a parte dinâmica, que são os seus casos de uso. E isso é fundamental para um desenvolvimento que vai ser direcionado pelos casos de uso. Então, nessa figura, a gente vê o processo inicial da modelagem de um sistema. Primeiro eu levanto o modelo de domínio e depois eu faço o meu modelo de caso de uso. E faço a união do modelo estático com o modelo dinâmico. Esses modelos nascem amarrados, nascem coesos. Vamos ver agora 9 dicas para a elaboração do modelo de domínio. A dica número 9. Mantenha o foco dos objetos no mundo real. Domínio do problema. Durante a criação do modelo de domínio, mantenha o foco nos objetos do mundo real, dentro do domínio do problema. Isso se deve porque no mundo real, ele tende a mudar com menos frequência do que os requisitos de software. Por exemplo, se você estiver modelando um sistema de plano de saúde, você pode pensar nos seguintes objetos do mundo real: conveniados, dependentes, prestadores de serviços, médicos, clínicas, laboratórios e etc. Ou seja, pense em nomes que estão associados àquele domínio do problema que você está tratando. Dessa forma, nós vamos conseguir, a partir dos objetos do mundo real, delimitar o domínio do problema sobre análise para identificar as classes de domínio do nosso problema.
Veja agora a notação que a gente usa para o desenho de classes, que a gente utiliza também para o modelo de domínio. Nós temos duas formas de representar as classes. Uma forma detalhada, representada aí pelo item A, onde a gente escreve o nome da classe, os seus atributos e os seus métodos. E o modelo B, que é um modelo mais simples, onde a gente escreve apenas o nome da classe. Quando a gente está fazendo o modelo de domínio, a gente usa a notação B, a notação simples. Nesse momento, na modelagem de domínio, não é importante, não é o momento de você modelar atributos e métodos dessa classe. A dica número 8. Use os relacionamentos de agregação, tem um, ou generalização, é um. Agregação. Em um modelo de domínio, você deve estabelecer os relacionamentos entre as suas classes. Por exemplo, um livro tem um comentário do livro. Esse relacionamento é chamado de agregação, tem um, e utiliza-se da anotação ilustrada no quadro ao lado. Então, nesse quadro, você vê que nós temos a classe livro e a classe comentário do livro. Temos uma associação entre essas duas classes, que é uma associação de agregação, ou tem um, e é representada por um losango, né, ou por um diamante em branco, não preenchido. Generalização, herança ou especialização. Outro exemplo. Um cartão de crédito é um tipo de pagamento. Boleto bancário também é um tipo de pagamento. Esse relacionamento é chamado de generalização, é um, e utiliza-se da notação ilustrada no quadro ao lado. Veja nesse quadro à direita inferior, que nós temos uma classe tipo de pagamento, uma classe boleto bancário e uma classe cartão de crédito. E o relacionamento entre elas é um relacionamento de generalização, herança ou especialização. Então, nós dizemos que boleto bancário é um tipo de pagamento, cartão de crédito é um tipo de pagamento. E 95% dos relacionamentos do seu modelo de classes pode ser modelado usando generalização e agregação. Veja agora outros tipos de relacionamento entre as classes. Nós temos a associação simples, que tem a função de demonstrar o relacionamento de dependência de uma classe com a outra, onde ambas colaboram entre si, executam métodos uma da outra para a conclusão de uma tarefa. A gente tem um exemplo aqui no quadro, uma classe cliente que se relaciona com uma classe de consulta. E por fim, nós temos o relacionamento de composição, que é um tipo de associação de agregação. Porém, a diferença aqui é que na composição existe uma relação de todo e parte, ou seja, quando um elemento da associação é excluído, o outro deve ser também. Então, o exemplo que a gente tem aqui no quadro, direito inferior, é uma relação de pedido com item de pedido. Então, ele é representado por um losango pintado agora, e eu leio um pedido, tem um item de pedido. Só que nessa associação eu não posso ter um item de pedido sem um pedido, e não posso ter um pedido que não tem um item de pedido. Então, como existe essa dependência mútua das duas classes, ela é representada por um relacionamento de composição. É a dica número 7. Limite o esforço inicial de modelagem de domínio a apenas algumas horas. E isso tem a ver em fazer com que você desenvolva o modelo de domínio dentro de algumas horas, assim, não fazer uma modelagem, gastar muito tempo com o modelo de domínio. O modelo de domínio não precisa ser perfeito no início, ele deve ser feito rapidamente, e depois você vai ajustando ele na medida que a modelagem avançar. Então a gente diz que uma sessão inicial de modelagem de domínio deve gastar no máximo umas 2 horas. E com essas 2 horas você irá descobrir 80% das suas classes de domínio.
Aqui nós representamos um diagrama de um processo completo de modelagem do sistema, começando pelo modelo de domínio, passando pelos modelos de caso de uso, pelo diagrama de robustez, por refinamento do modelo de domínio, por diagrama de sequência e, por fim, chegamos no modelo de classes, já com os seus atributos e os seus métodos. A dica número 6. Não confunda o modelo de domínio com o modelo de dados. E isso é muito comum para quem está começando na modelagem de sistemas. Embora os diagramas sejam diferentes, eles tratam de problemas. Embora os diagramas sejam semelhantes, eles tratam de problemas diferentes. Por exemplo, uma tabela de banco de dados relaciona uma coleção de registros, como o exemplo da figura do lado direito. Agora veja, o modelo de classes de domínio representa um conjunto pequeno de dados e comportamentos. Isso são coisas diferentes, são conceitos distintos. Nós temos que lembrar que o modelo de dados cuida de dados. Só que para o modelo de dados existir, para ele poder ser atualizado e populado, eu preciso das classes do sistema. Eu preciso de um conjunto de classes que vai gerar os atributos que eventualmente poderão ser salvos nas minhas tabelas de dados. A dica número 5. Não confunda um objeto, o qual representa uma instância única, com uma tabela de um banco de dados, que contém uma coleção de registros. Por exemplo, você chama uma classe de domínio de contribuinte. Isso não significa uma tabela contribuinte, mas sim um contribuinte único. Colunas em uma tabela geralmente mapeiam atributos de uma classe. Entretanto, as tabelas contêm mais colunas do que os atributos. Assim, não deve haver um mapeamento direto, um para um, entre as linhas de uma tabela e os atributos de um objeto. Aqui nós vemos um exemplo de um relacionamento de classes contribuinte, pessoa física e pessoa jurídica. E eu vejo no exemplo abaixo que eu tenho mais de uma alternativa para mapear essas classes em tabelas de um banco de dados. Correto? Então, eu tenho uma alternativa. A primeira alternativa, eu uso um tipo de mapeamento. Na segunda alternativa, eu uso uma tabela única. E no terceiro mapeamento eu uso duas tabelas. Então essa decisão é uma decisão do modelador. O importante é saber que não existe uma relação de um para um entre os atributos da classe e as tabelas. A dica número 4. Use o modelo de domínio como um glossário do projeto. É comum o uso de nomes ambíguos durante a etapa da análise. É um momento ainda que está se entendendo o problema a ser desenvolvido e as pessoas normalmente não têm um glossário de termos comuns para serem utilizados. Por exemplo, a gente pode usar carrinho de compra, cesta de compra, sacola de compras e isso tudo para se referir ao mesmo termo, ao mesmo conceito, né? Então, o uso do modelo de domínio como um glossário do projeto é o primeiro passo para a gente tirar as ambiguidades dos nossos modelos. A dica número 3. Faça o modelo de domínio inicial antes de escrever os casos de uso para evitar a ambiguidade dos nomes. Como você está usando o modelo de domínio para retirar as ambiguidades do domínio do problema, não faria sentido você escrever os casos de uso usando nomes ambíguos para descrever as classes. Escrever os casos de uso sem o modelo de domínio, para juntar tudo isso posteriormente, pode lhe causar uma série de problemas. Ou seja, nós temos que evitar escrever os casos de uso antes de ter o modelo de domínio estabelecido. A dica número 2. Não espere que o seu diagrama de classes coincida exatamente com o seu modelo de domínio, embora eles guardem alguma semelhança. O fato é que na medida que a fase do projeto avança
o diagrama de classe vai se tornando mais detalhado. E durante esse detalhamento é normal incluir novas classes, descobrir novas classes que farão parte no projeto e serão integradas ao teu diagrama. Certamente, o modelo de domínio será dividido em mais de um diagrama de classes, detalhados. Entretanto, deve ainda ser possível fazer uma rastreabilidade entre as classes e o modelo de domínio. Veja na figura ao lado que a gente começou no canto superior direito com o modelo de domínio, que são as classes de domínio, e embaixo aparecem essas classes já num diagrama de classes, num diagrama de projeto. E esses diagramas guardam, sim, semelhança entre eles. E, por fim, a dica número 1. Modelo de domínio não deve conter as classes de telas. Se você colocar as classes de telas no modelo de domínio, ele ficará sobrecarregado com detalhes específicos de implementação. E no modelo de domínio, nós não estamos ainda preocupados com a implementação, nós estamos preocupados em entender o problema a ser modelado. Então, o modelo de domínio deve focar unicamente no escopo do problema e não da solução. Então, o resumo das nossas 9 dicas. A dica número 9, mantenha o foco nos objetos do mundo real. A dica número 8, use os relacionamentos de agregação, tem um, e generalização, é um. Limite o esforço inicial da sua modelagem a poucas horas. Não confunda o modelo de domínio com o modelo de dados. Não confunda um objeto com uma tabela do banco de dados. Use o modelo de domínio como um glossário do projeto. Faça o modelo de domínio inicial antes de escrever os casos de uso, para evitar ambiguidade de nomes. Não espere que o seu diagrama de classes coincida exatamente com o modelo de domínio, mas deve haver alguma semelhança entre eles. E, por fim, o modelo de domínio não deve conter classes de tela. Pessoal, então essa é a primeira parte da nossa videoaula de modelagem de domínio. Espero que vocês tenham gostado e bons estudos para todos. Obrigado.